no capítulo 2, verso 9, né? Vamos ver quem vai ler. Aqui o Renato trouxe, Renato, para ajudar. Vocês podem dar uma olhada para situar a Galileia ao norte. Então quem quiser ler pode ficar de pé e ler. João 2, 9. Você quer ler, pastor? Por favor, então. Ficar de pé, pastor. Vamos ficar de pé e ouvir? Amém. Vamos orar com a Michele. Michele, você vem aqui fazer oração? Fala, Michele, a Michele. Como é o seu sobrenome? Michele Ferreira. Amém. Santo Deus, nós te damos graças, Pai, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, pelo teu amor, ó Deus, que nos alcança a cada momento. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Podemos sentar. Bem, aqui está um texto. Que nós já demos uma introdução com o nosso irmão Arquimede, né? E nós vamos, então, primeira coisa, dar um passeio de Caná. Quem quer ir para Israel? Levanta a mão. Então vamos, está lá, daqui. A Galileia, Cafarnaum, Caná, Nazaré, onde Jesus morava praticamente, né? Era a cidade dele, por isso que era chamado Nazareno. O Monte Carmelo aqui à esquerda, a outra cidade, Ptolemaida, de origem grega, Betsaida, Mar da Galileia aqui à direita, Cafarnaum, cidade principal. As principais cidades, Caná, Naim e Nazaré, eram as grandes cidades conhecidas, mais famosas ali da Galileia. Agora, a Galileia, sendo ao norte, eles não eram muito, eles não eram muito admirados, eles eram considerados incultos, depravados, perdidos, seria gente de segunda categoria. Era um povo corrompido, sem muita cultura. Ali você vê de novo Caná, ali perto de Nazaré, do Mar da Galileia. Era uma região também próxima na questão de produção. Maria Madalena nasceu também no norte, na Magdala. E toda a cidade, a Magdala lá em cima, bem perto do Mar da Galileia. De Nazaré para Cafarnaum. Saindo de Nazaré, ali está o caminho. Saindo de Nazaré passa para o Caná. E vai subindo, né? É uma cidade de 700 anos, no tempo de Cristo. Tinha mais, naquele tempo havia muito mais gentios do que judeus. Hoje, se você for na Galileia, em Caná, tem mais muçulmanos do que judeus, e mais também cristãos. Não é uma cidade preferida dos judeus. Tem também outro. Esses dois. Agora tem ali que é uma iconografia, um desenho, né? Jesus pedindo as talhas. Deve ter mais um. Ali eles imaginaram que Jesus fez uma oração pela água, né? Pode ser, é um imaginário. Pode ser que Jesus não fez oração nenhuma, porque quando ele pediu, já tinha ordenado subjetivamente, sem nem falar nada, pode ter determinado isso, sem precisar pedir, como nós costumamos fazer, né? Tem mais algum? Aí eles já estão provando, né? A festa, a mesa, mais ou menos era assim mesmo, as mesas,
colocado os pães, uma festa de casamento em que Jesus foi, e considerado o primeiro milagre. Só tem isso, né? Isso aí é o contexto histórico, como é que ficava, onde fica a cidade, qual era a importância dessa cidade. Ela não tinha muita importância, entendeu? Mas era muita produção, uma cidade agrícola, seria uma região caipira, entendeu? E Jesus, de certa forma, faz uma opção por um lugar assim, e começa a fazer ali o seu primeiro milagre. Ele sai de Nazaré e vai. Ninguém sabe também se no caminho Jesus fez outros milagres, não é? A Escritura registra esse como o primeiro. Os historiadores, os escritores dos evangelhos, chegam à conclusão que esse é o primeiro. Ele tem muito significado em ser o primeiro milagre. Agora, esse pode deixar aí, legal, o pessoal pode ficar vendo, se inspirando aí. Agora, esse é o contexto histórico. Onde ficava essa cidade? Qual a importância que ela tinha? E por que Jesus escolheu Caná da Galileia? Não foi por acaso que ele saiu e disse assim, saiu andando e de repente chegou ali. Jesus fez uma opção. Se você for ver essa opção que Jesus fez, ela é uma opção pelos gentios, porque havia mais gentios na Galileia do que judeus. Então era uma opção pelos gentios, de forma que quem pregou primeiro para os gentios não foi Paulo, não Pedro, foi Jesus. Os gentios tinham ali na Judeia, em todo Israel, na Palestina, sempre existiram outras raças, outras pessoas, não era todo mundo judeu de puro sangue, existiam outros estrangeiros, e Jesus foi o primeiro que prega num lugar onde tem mais gentios do que judeus. Esse é o mapa da cidade, o mapa daquele lugar, daquela região. Agora, a segunda coisa muito interessante é no significado da palavra transformar, que é o ginomai. Ginomai é uma palavra grega que significa mudar, fazer aparecer, acontecer. Quando Jesus fala para os discípulos, no começo, eu os farei pescadores de homem, na verdade ele usa o ginomai, que uma tradução bem simples, literal, sem muito recurso, ele vai aparecer assim, virá sobre vocês uma condição de mudança. Porque ginomai significa exatamente uma condição de mudança, uma força para mudar. Daí que é traduzido por transformação. Ginomai é transformar. Esse é o significado da palavra, quando Paulo disse, vocês vos tornastes cristão, ou um tipo de pessoa na sociedade, um tipo de pessoa diferente. Então vos tornaste, que é uma forma uma outra forma verbal, vos tornaste, passado. E aí também usado aqui no João, é o passado perfeito, acabou, feito e está feito, ele transformou. Então esse é o significado da palavra ginomai. E essa palavra, ela conduz todo o Novo Testamento. Onde ela aparece, ela tem um profundo significado teológico. Não é uma palavra simples, nem todas as palavras são simples, mas por exemplo, campo deve ser mais simples do que transformar. Então ginomai é a força transformadora. Então Jesus diz, vos tornareis pescadores de homens. Então um poder virá sobre vós. Então uma condição transformadora fará de vocês uma outra pessoa, dará a vocês condições. Então o ginomai é que conduz o Novo Testamento. Sem essa palavra, o Novo Testamento praticamente 90% ficaria sem condições de existência, de uma proposta de mudança. Não teria como. Ginomai é uma palavra central, importante no Novo Testamento. Portanto, quando Jesus vai, ele está pensando nessa palavra, porque ele pensava em palavra, né? E ele pensava, essa ação era uma ação de transformadora, de transformar. O ginomai significava isso. Então Jesus, quando chega ali,
ele vai com essa proposta, com essa decisão. Então, o significado dessa transformação que Jesus faz ali é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. Primeiro que quem está fazendo isso não é simplesmente um rabino judeu, um mestre de São Consumércio. Porque essa categoria, essa classificação de Jesus como mestre, ela está aquém daquilo que realmente significa e a importância da pessoa de Jesus. Mestre tinha uma centena por ali. Jesus não era tão somente o mestre. Ele foi ali então mostrar as suas credenciais. Então depois que você olha esses desenhos imaginários sobre esse evento, logo no começo do ministério de Jesus, e você se situa ali na Galileia. Quem já foi a Israel, né? Viu a Galileia, né? Passeou por ali, e você entende o significado do Gino Maia, que é a transformação. Então, depois disso é que você vai fazer uma hermenêutica do texto. Você vai ver que mensagem o texto traz para você. E se você for um líder, então, para a sua igreja, e se você for um discipulador, que mensagem traz esse evento, esse ato praticado por Jesus, essa ação que ele praticou, esse evento na Palestina, o que significado ele tem para você e qual o significado terá para os seus amigos, ouvintes, seguidores, igreja, etc. Então você tem que primeiro fazer essa reflexão simples, essa reflexão não tão difícil de ser feita, essa exegese bem simples, né? Tem uma exegese gramatical e também uma pesquisa no significado da palavra, do texto, do contexto histórico, enfim, para que você então possa deduzir algum ensino e fazer com que esse ensino que as pessoas possam induzir alguma coisa para si, e para seus amigos, para a igreja e para todos. Então Jesus, quando ele começa com esse primeiro milagre, ele tem um propósito primeiro de apresentar as suas credenciais, quer dizer quem ele é, porque não era comum e nunca foi feito transformar água em vinho. Então a credencial de Jesus dizia que ele era algo mais, não só simplesmente o mestre. Então essa era a credencial de um ser humano, mas que tinha algo oculto que eles ainda não estavam percebendo. O que é que eles não estavam percebendo, que estava oculto nessa mensagem de Jesus e no ato de transformar água em vinho? A divindade, o Messias. Era essa mensagem que oculta. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu vim do céu. Era uma coisa forte. Ele estava dizendo, olha, eu sou também o Messias. Por isso que logo após, João faz uma dedução, dizendo, com isso ele mostrou a sua glória, ele mostrou a sua condição, ele mostrou a sua origem, ele disse quem ele era, na medida da transformação da água em vinho. Que isso é uma coisa muito fantástica, muito grandiosa, transformar água em vinho. Ninguém nunca ouviu falar isso. Ninguém presenciou uma coisa assim. Portanto, não era uma coisa comum. Não era tão somente para que eles bebessem. E o vinho não era o vinho mosto, não era um vinho fraco, era um vinho, o óleo é um vinho forte. É considerado um vinho inebriante. E olha que esse pessoal bebia bem, porque acabou o vinho. Tinha muito brasileiro lá, hein? Por isso tinha mais gentil do que judeu. Tinha muito gentil, tinha pouco judeu. E os gentios deviam gostar muito de vinho, porque como é que se bebe todos esses vinhos? E eles beberam todo o vinho. E lá vem um vinho melhor, um vinho encorpado, forte. Jesus transformou a água nesse vinho. Bom, se você olhar
contexto da religião judaica, e dentro da religiosidade, dentro do que as pessoas pensavam em termos de religião, Jesus estava dando uma outra mensagem também subjetiva, que estava atrás das letras, oculta no evento, que era a transformação da religião judaica, que era a água não viva em vinho. O judaísmo, ele se transformou numa religião aquática, aquosa, água, ou aguada. Ela estava perdendo o seu significado, e perdeu. O judaísmo estava chegou num momento crítico, em que se transformou numa água parada. Jesus chega e diz assim: olha, nós temos que mudar isso. Nós vamos transformar essa religião em vinho. E quando a pessoa se tomar, ficará igual um pentecostal bêbado. Você já viu algumas vezes um pentecostais ficam meio feito bêbado? Algumas coisas que aparecem no Facebook, pessoas que rodam, qualquer um que rodar 3 minutos, experimenta, você cai, você fica tonto, né? E aquilo ali não tem nada a ver com embriagado com o Espírito. Agora, talvez algum ou outro tenha, mas é muito pouco fantasiado aqui. Então Jesus estava dizendo que o período, o tempo da religião, que era água parada, estava terminando. Depois, no livro de Hebreus diz, estava acabando. E depois diz, acabou. Agora era vinho novo. E essa condição de transformação, o ginomai, é empregado até com respeito ao próprio Jesus Cristo, em Hebreus, onde ele diz que ele foi transformado mais alto, numa condição mais importante do que a dos anjos. Essa palavra, Paulo também usa essa palavra ginomai, dizendo que Abraão se tornou, isto é, ginastai, se transformou no pai da fé. Então essa ginomai, ela aparece em todo o Novo Testamento, e ela conduz a essência do Evangelho, que é transformar. Jesus chegou dizendo: olha, eu vim para transformar. Muito mais que metamorfose, né? Ginomai é uma transformação radical. E outra coisa que você tem que observar é que Jesus, quando fez o milagre, quando fazia o milagre, quando faz o milagre, ele não transforma pedra em pães. Ele não transforma um pé de abacate num pé de maçã. Ainda está mais ou menos, né? Mas não transforma, por exemplo, o vinho em tâmaras. Não. Jesus não faz uma violência à natureza das coisas. É água e vinho, multiplica os peixes, não é? E os pães. Ele, quando cura um cego, ele trabalha com a própria natureza da pessoa. Ele tem restaurado a sua visão. Ele não faz digamos assim, uma anarquia, uma desordem na natureza. A água e vinho continua líquido. O milagre é assim. Então, essa é a importância da palavra, o ginomai, da palavra que é assim, transformar. Porque quando ele chama, então essa palavra significa uma condição que vem sobre a pessoa. Uma condição transformadora, uma força transformadora. Por isso que cura, traz alegria, melhora as situações, transforma a sua hermenêutica de água para vinho. Já viu essa palavra que diz transformou de água para vinho? Transformação radical. Daí para você concluir, tem importância do milagre que Jesus fez? Tem uma importância fundamental, porque é o começo do ministério dele. Ele não podia começar o ministério dele simplesmente como começou os outros pregadores,
mostrando a credencial de poder extraordinário, de milagre, e de palavras, de tudo. Então, ele trouxe uma nova condição com essa transformação. A Igreja Católica acha então que isso tem um significado pró-Maria, mas não é bem assim. Porque Maria disse: acabou o vinho, eles tomaram tudo. E Jesus disse: olha, mulher, vai chegar a minha hora. É bem misterioso isso, né? Quer dizer, não foi para exaltar Maria. Olha, quem estava ali na festa era Maria e os discípulos, porque quando convidava uma pessoa, era convidada, ele levava a família. É igual hoje, quando se alguém me convida, vai a família. Por isso que as pessoas, agora tem pouca gente assim em casa, mas quando meus filhos estão tudo em casa, as pessoas faziam uma festa, já fazia conta: eu vou convidar o pastor, mais 5. Convidou Jesus, mais 1 ou 2, mais o pai e a mãe, e pensaram no discípulo dele. Foi todo mundo. E quem observou o milagre foi só os serviçais, os mordomos e os discípulos dele, que ficaram vendo. E depois eles divulgaram. Quando provaram, os outros ficaram sabendo. Mas o povo da festa possivelmente achou que era simplesmente um bom vinho, mas que não era um vinho oriundo de um milagre. Mas os discípulos sabiam, Maria sabia. E aqueles que conduziam as talhas também sabiam. Então, quer dizer, a condição que transforma, que Deus fez com você, comigo, com você, com todos os cristãos, dá também a condição de você ser um transformador. Você transforma a sua vida, mas você também transforma as pessoas através do discipulado. Toda vez que você faz discípulo, você está transformando água em vinho. Quando a água fala de Jesus, é água viva. Não é mais a água do judaísmo. E ela sempre transforma uma substância também que altera a pessoa. É uma metáfora com a embriaguez espiritual também. Por isso que fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito, vos embriagueis com o Espírito. Os cristãos sempre eles tinham essa experiência de estar embriagado com o Espírito, que lembrava essa embriaguez do vinho. É evidente que não era perder a razão, mas era uma maneira de estar bem animado, bem disposto, bem feliz, em ação no reino de Deus. Daí que você vê esse quadro da transformação da água em vinho, tem o propósito de ensinar você, para que você também possa ensinar os outros. Não é uma coisa sem importância. Não é uma mera transformação, não é uma mera festa de casamento. Não é para que as pessoas enchessem o copo de vinho, mas era com o propósito de mostrar para eles que um novo tempo chegou. Um tempo novo, com um vinho novo. Um tempo de mudança, de transformação. Jesus então trabalhou todo o tempo dentro dessa palavra, transformando. Transforma os pescadores da Galiléia em pescadores de homens. Transforma água em vinho. Transforma as mentes. Transforma casas, os conceitos, o interior das casas, o interior do coração, a maneira de pensar. Ele vai transformando tudo. Esse Ginomai é como se fosse um novo Gênesis. É o primeiro toque do novo mundo que Jesus dá no mundo interior, é a transformação da água em vinho. É o primeiro toque de mudança
do mundo que está em cada um de nós, no nosso interior, na nossa mente. É esse poder transformador que gere, que guia, que conduz todo o Novo Testamento. Paulo usou isso. Todo mundo usou. E a igreja tem que usar essa condição transformadora do Ginovai. Agora, irmãos, vamos então agora aplicar esse texto para nós, não é? Primeiro nós temos que saber qual foi a situação que isso aconteceu na Palestina, no tempo de Jesus, com Caná da Galileia. Todas as pessoas que moravam ali, que nasciam ali em volta do mar da Galileia, era Galileu. É como um nortista que nasce no norte, ou sulista que nasce no sul, né? Eu por acaso sou Galileu também. Não é vocês não, vocês são do sul, mas vocês são do sul, mas são gente boa, né? E quem era do Galileu, do Nordeste e do Norte, existia um racismo naquele tempo contra as pessoas da Galileia, e existe até hoje contra o Nordeste. Não é tanto, mas sempre tem um pouco, né? Agora, naquele tempo também, então, tinha esse racismo contra Jesus. Então, por isso que chegavam para Jesus e diziam assim: tu és Galileu, quem és tu? Então, Jesus chegou e disse: olha, eu sou da Galileia, mas vou mostrar aqui minhas credenciais. E eles ficaram um pouco assustados, né? Agora, vamos lá. Qual é a nossa água? Você pode fazer uma análise, cada um por si. Como é que ela acontece? A necessidade que nós temos de transformação é tal qual tinha aqueles judeus, aqueles gentios, e aquela religião judaica, aquele farisaísmo, que era água. Aquele esporte pode ser tomar como metáfora, como significando o ser humano. Pode ser aquelas talhas, pode ser como eu e você, como se fosse o jarro na mão do oleiro. E ela sendo transformada de dentro para fora. Você vai que Jesus usa essa não é uma técnica, mas esse poder transformador, que ele age de dentro para fora. O milagre ele é bem exterior, mas o ensino que ficou para sempre foi o ensino subjetivo, foi aquilo que ficou na mente deles, que no primeiro momento ninguém percebeu. Depois que as coisas foram multiplicando, mas os discípulos ficaram impressionados nessa condição de mudança, porque eles pensaram o seguinte: quem muda, quem transforma água em vinho, pode tudo. Então esse homem pode tudo. É esse o significado desse milagre. Ele pode tudo. E depois Jesus fez vários outros milagres. Agora, Jesus não vivia todo dia fazendo milagres. Se você for ver, tinha um período que ele caminhando ali no monte da bem-aventurança. Jesus não considerava que o milagre fosse a coisa mais importante. Eu acredito que o que ele considerava de mais importância era a mensagem dele. Porque a mensagem tinha o ginomai da transformação na maneira de pensar, que levava ao arrependimento, à vida cristã e tudo mais. O milagre não. O milagre, nós vimos os milagres, muita gente viu o milagre e não dava nada. Portanto, muito mais importante do que o milagre é a mensagem oculta no milagre, na transformação, e não propriamente o milagre. E Jesus não passava o dia inteiro levantando, fazendo milagre até as 18 horas, e quando faltava 10 minutos para meia-noite, ele ia dormir e fazia um último milagre. Jesus não era obcecado com milagre. Os homens sim, até hoje. Agora o que ele ensinou, muito importante, é essa condição transformadora, porque o Evangelho